Você já se perguntou por que nasceu no mês que nasceu? O que isso revela sobre a sua alma e o seu destino? Neste vídeo, vamos explorar o simbolismo profundo do seu nascimento e como isso molda quem você é e o caminho que você deve seguir. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que vai transformar a maneira como você vê a sua vida. Antes de continuar, se esse tema te interessa, já curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e, claro, deixe seu comentário. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso, qual mês você nasceu e como essa mensagem ressoou com você. E fica até o final, porque vou te mostrar como esse conhecimento pode ser a chave para um novo capítulo da sua vida. Não perca! Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquele mês e não em outro? Como se o tempo tivesse escolhido a dedo a hora certa para sua alma entrar neste mundo. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos cerca no momento do nascimento não é casual ou simbólico. O céu, o clima, a estação do ano, os arquétipos em movimento. Tudo isso forma um pano de fundo silencioso que imprime uma marca profunda em nossa psique. Não estamos falando de horóscopo de revista. Estamos falando de símbolos vivos, imagens coletivas que moldam não apenas o nosso temperamento, mas os desafios e potenciais mais profundos da alma. Nascer em janeiro não é o mesmo que nascer em julho. Cada mês carrega uma frequência, cada tempo um tipo de portal. E o mais fascinante é que muitos de nossos traços mais enigmáticos podem ser compreendidos à luz do tempo que nos viu nascer. Carl Jung acreditava que nossa história começa antes das palavras e que o momento do nascimento carrega pistas invisíveis sobre a missão de cada um. Talvez por isso, em algumas culturas ancestrais, o nascimento não era apenas um evento físico, mas uma cerimônia espiritual, um sinal de que algo no mundo precisava daquilo que estava chegando. Se o seu nascimento foi assim, e se você veio exatamente quando o universo precisava do que você traz, e se o mês que te acolheu foi também o primeiro mestre que a sua alma conheceu, neste vídeo você vai descobrir o que cada mês do ano representa no plano simbólico segundo os princípios da psicologia profunda. Vai entender por que certas dores te visitam com frequência, por que certos dons brotam com naturalidade e por que, apesar de tudo, há algo em você que nunca pôde ser explicado, mas sempre foi sentido. Carl Jung dizia que tudo o que é inconsciente nos governa como destino. Mas quando algo é trazido à consciência, torna-se poder de transformação. E talvez seja isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Prepare-se para lembrar do que sua alma já sabia antes mesmo de nascer. Para Jung, nada em nossa existência acontece de forma aleatória. Ele acreditava que a alma escolhe o momento do nascimento, não com a lógica do relógio, mas com a precisão dos símbolos. Na psicologia analítica, o tempo não é apenas uma sequência linear, ele é um campo arquetípico. Cada fase do ano, cada ciclo da natureza, cada estação carrega imagens coletivas que moldam a psique desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro. Ela entra num cenário cheio de significados invisíveis. O clima, a luz do dia, a energia dos ciclos naturais. Tudo isso forma um campo simbólico que conversa com a alma que acaba de chegar. Jung chamava isso de impressões arquetípicas iniciais. São experiências sensoriais e espirituais que moldam silenciosamente nossa relação com a vida. O calor do verão imprime coragem, o frio do inverno, introspecção. A primavera traz renovação, o outono desapego e transformação. Mais do que isso, os 12 meses do ano, em sua dança com a natureza e com os arquétipos do inconsciente coletivo, formam um tipo de mandala, uma roda simbólica que fala diretamente com os aspectos mais profundos do nosso ser. Jung
Via os arquétipos como padrões universais da psique humana: o guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. Cada mês do ano carrega uma ou mais dessas forças, que se manifestam com mais intensidade em quem nasce sob sua influência. Ao entender isso, percebemos que nosso nascimento é uma espécie de assinatura simbólica, uma marca silenciosa que influencia nossos talentos, nossas dores e até mesmo os caminhos que insistimos em repetir sem saber porquê. A proposta aqui não é te enquadrar em rótulos, muito menos limitar sua identidade, mas sim te oferecer chaves simbólicas para entender padrões internos que talvez você sinta desde a infância e nunca soube nomear. Carl Jung não buscava respostas prontas, ele buscava perguntas verdadeiras. E talvez a mais antiga de todas seja: por que eu nasci exatamente quando nasci? Vamos atravessar juntos essa roda simbólica dos meses do ano e talvez, ao longo do caminho, você reconheça em si partes que estavam adormecidas, esperando apenas um espelho simbólico para acordar. Nascer é mais do que simplesmente vir ao mundo, é atravessar um portal. É deixar um campo invisível e entrar no tempo humano com uma bagagem que, embora poucos consigam ver, a alma sente desde o primeiro instante. Carl Jung via o nascimento como um ponto sagrado na trajetória do self, um momento decisivo em que a consciência encarna no mundo material, trazendo consigo sementes arquetípicas que irão florescer ou adoecer dependendo da escuta que receber ao longo da vida. E é por isso que, de acordo com ele, cada nascimento acontece dentro de um campo simbólico, não apenas por causa do corpo, mas por causa do tempo. O tempo para Jung não é apenas um medidor de idade, é um espelho do inconsciente coletivo. O mês em que nascemos carrega uma atmosfera simbólica, uma frequência única que imprime seus traços em nossa estrutura psíquica. É como se, naquele momento, estivéssemos respirando os arquétipos daquele ciclo, e esses arquétipos nos acompanham, silenciosos, persistentes e profundos. Jung dizia que não é possível compreender a alma humana sem compreender o simbolismo do tempo. E o tempo não passa apenas como uma sequência linear. Ele é um campo arquetípico. Observe os antigos, eles sabiam que cada período do ano trazia consigo uma energia própria. Não é à toa que, em diversas tradições espirituais, o calendário era visto como um mapa sagrado, onde cada mês representava um portal, cada ciclo da natureza, uma iniciação. Quando você nasceu, o mundo estava vibrando de um certo jeito. A natureza estava em um estágio específico e a terra, o céu, as águas, o silêncio ou o ruído, tudo isso te recebeu com uma linguagem simbólica única. Embora você possa não lembrar, sua alma lembra. O seu nascimento aconteceu dentro de uma atmosfera que carregava um significado profundo e invisível, que até hoje reverbera dentro de você. Jung acreditava que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige que revisitemos esse ponto de origem. Precisamos olhar para o nosso nascimento não apenas como um acaso, mas como um chamado. Precisamos entender que o mês em que viemos ao mundo não define quem somos, mas revela pistas valiosas sobre quem viemos nos tornar. Essas pistas estão guardadas no simbolismo de nossa data de nascimento. Cada mês carrega um significado profundo que está ali para nos ajudar a compreender as forças mais poderosas que moldam a nossa vida e a nossa jornada interior. É por isso que, nos próximos capítulos, vamos percorrer os 12 meses do ano, um a um, como se fossem arquétipos vivos, espelhos simbólicos que talvez revelem partes de você que você sempre sentiu, mas que nunca soube como explicar. Porque às vezes o que falta não é aprender algo novo, mas lembrar do que já vive dentro da gente, desde o primeiro sopro. Quando nascemos, não é apenas um evento físico que ocorre.
O nosso nascimento está imerso em um campo de símbolos que influencia profundamente a nossa psique e os nossos caminhos de vida. E esses símbolos, esses arquétipos, não são apenas conceitos abstratos. Eles são forças vivas que atuam em nossa psique desde o momento do nascimento, e sua ação está diretamente relacionada ao tempo em que nascemos. Por exemplo, o clima de um mês, a estação do ano, a energia que a natureza emana naquele período, tudo isso é mais do que uma simples circunstância. São símbolos profundos que moldam o nosso caráter, os nossos dons e até mesmo as nossas sombras. E é importante compreender que esses arquétipos não são apenas aspectos positivos ou negativos. Eles são forças em movimento. E o nosso crescimento depende da maneira como interagimos com essas forças. É por isso que o processo de individuação exige uma compreensão profunda de quem somos, não apenas no sentido psicológico, mas no sentido simbólico e arquetípico. Esses arquétipos nos acompanham ao longo da vida e é quando começamos a compreender o simbolismo do nosso nascimento que podemos acessar um poder transformador. As pistas que estão presentes no mês em que nascemos não apenas explicam parte de quem somos, mas também oferecem um caminho para a nossa transformação interior. Quando olhamos para o nosso nascimento com esses olhos, com a compreensão do simbolismo e dos arquétipos, começamos a perceber as forças invisíveis que moldam as nossas escolhas, os nossos desafios e os nossos sucessos. Esse processo não se trata de encaixar-se em um molde ou em um rótulo. Não é sobre limitar a nossa identidade, mas sobre entender as chaves simbólicas que podem ajudar a desbloquear as partes de nós mesmos que estavam adormecidas. Muitos de nós carregam dentro de nós potências que nem sempre compreendemos. E o entendimento do mês de nosso nascimento e dos arquétipos associados a ele pode nos ajudar a acessar essas potências. Carl Jung não buscava respostas prontas ou simplistas. Ele acreditava que a verdadeira jornada de autoconhecimento começa quando nos fazemos as perguntas certas e estamos dispostos a escutar as respostas que vêm de dentro de nós mesmos. Mais antiga e talvez a mais profunda dessas perguntas é: por que eu nasci exatamente quando nasci? Ao explorar essa questão, começamos a entender que o nosso nascimento não é apenas um acaso, mas uma escolha profunda da alma, alinhada com o tempo e o universo. E entender isso pode ser um primeiro passo para compreender o nosso destino e a nossa missão de vida, que são, em muitos aspectos, moldados pelas energias simbólicas do mês em que viemos ao mundo. Fértil capacidade de enxergar beleza onde ninguém vê. Janeiro planta, fevereiro sonha. Ambos nascem com o sol no alto, mas cada um aprende a lidar com essa luz de um jeito diferente. Talvez seja por isso que quem nasce nesse tempo tem tanto poder, mas só floresce de verdade quando aprende a descansar sem culpa e a criar sem se perder. Março e abril anunciam uma virada. Depois do calor pulsante, o outono se aproxima, e com ele, um convite ao recolhimento simbólico. Carl Jung dizia que a natureza nos ensina ritmos que a psique reconhece. O outono, por exemplo, é tempo de transição, desapego e maturidade. Quem nasce em março carrega o arquétipo do alquimista emocional. São pessoas que sentem profundamente, mas não se afogam. Transformam, refinam e transmitem uma energia de mudança. Março é o limiar entre a luz do verão e a introspecção do outono. E os nascidos nesse mês vivem exatamente nesse entrelugar. Às vezes expansivos, às vezes silenciosos, às vezes solares, às vezes contemplativos, eles têm uma alma que entende que tudo muda e a beleza está na impermanência. A sombra de março pode ser a dificuldade em se firmar, a oscilação entre extremos,
Mas a luz está na flexibilidade, na sensibilidade artística e na inteligência emocional refinada. Já abril traz o frescor das manhãs frias e a luz mais suave do outono. É o mês dos que carregam o arquétipo do guardião do essencial. Quem nasce em abril sente, mesmo sem saber porquê, que está aqui para cuidar de algo sagrado. Às vezes é a família, às vezes é o silêncio, às vezes é a própria alma. São pessoas que valorizam raízes, mas que ao mesmo tempo sentem o chamado da mudança. Jung diria que essas são personalidades que vivem entre a estrutura e a liberdade, entre a memória e o renascimento. A dor de abril está no medo de perder o controle, na sombra da rigidez emocional e na resistência ao novo. A luz de abril está na profundidade, na lealdade, na visão espiritual de longo prazo. Março sente o fim do verão, mas abril já escuta o sussurro do inverno. E quem nasce nesse intervalo carrega o dom raro de perceber o que está morrendo e o que ainda pode florescer. Maio e junho formam o corredor do recolhimento. O calor já se despediu. As folhas caem, o silêncio se instala e a natureza começa a guardar suas forças para atravessar a estação mais introspectiva do ano. Quem nasce nesse tempo aprende desde cedo a viver com o que é essencial. Maio carrega o arquétipo do construtor silencioso. São pessoas que sabem que tudo o que é duradouro exige tempo, paciência e raízes. Elas não se impressionam com o brilho rápido, mas se comovem com a solidez dos gestos simples. Carl Jung dizia que o verdadeiro valor não está no que reluz, mas no que sustenta. E os nascidos em maio costumam ser os que sustentam o mundo ao redor, mesmo quando ninguém percebe. A dor de maio pode ser sentir-se invisível, e a sombra pode ser o apego ao previsível e o medo de mudança. Mas a luz está na presença firme, na sabedoria prática e na generosidade profunda. Maio é chão, e quem nasce nesse chão aprende a crescer com os pés firmes e o coração silencioso. Junho, por sua vez, abre o portal para o inverno. A luz diminui, o tempo esfria e o mundo externo desacelera. Carl Jung dizia que esse movimento da natureza favorece o contato com o inconsciente, com os conteúdos que a consciência durante o verão ainda não estava pronta para ver. Por isso, quem nasce em junho muitas vezes carrega o arquétipo do guardião do invisível. São pessoas que observam mais do que falam, sentem antes de decidir, guardam segredos, emoções e visões que nem sempre sabem expressar. Mas há em junho uma inteligência simbólica rara, uma capacidade de perceber o que está por trás do óbvio, de ver o que ninguém vê, de escutar o que não foi dito. A dor de junho pode ser a solidão interna, a sensação de não ser compreendido. A sombra de junho pode ser o retraimento excessivo, o medo da exposição. Mas a luz de junho é a intuição afiada, a sensibilidade psíquica e a vocação para o silêncio sagrado. Maio constrói o que permanece, junho presenteia o que virá. E ambos ensinam que, antes de florescer de novo, é preciso aceitar o recolhimento como parte do ciclo. A alma que nasce nesse tempo não teme o silêncio, ela o transforma em sabedoria. Julho e agosto marcam o coração do inverno. O inverno pulsa silencioso, as árvores se retraem, o vento esvazia as ruas e tudo convida à escuta mais profunda, aquela que só se revela quando o mundo desacelera. Quem nasce nesse tempo carrega, desde o primeiro suspiro, a marca do recolhimento transformador. Julho é o arquétipo do curador silencioso. Carl Jung dizia que a alma se revela com mais nitidez nos momentos de introspecção, e julho é exatamente isso, um convite para olhar para dentro. Os nascidos nesse mês costumam ter uma sensibilidade quase psíquica.
Sentem o que os outros não percebem, pressentem o que ainda não aconteceu e carregam uma ternura que raramente exibem, mas que se manifesta no cuidado sutil com tudo ao redor. A dor de Júlio pode ser sentir demais e não saber onde colocar o que se sente. A sombra de Júlio pode ser o retraimento excessivo, o desejo de se esconder para não incomodar, de guardar dores que não são suas. Mas a luz de Júlio está na empatia profunda, na capacidade de curar com a presença e na sabedoria intuitiva. Júlio é a alma que abraça no silêncio, é o calor humano no mês mais frio do ano. Agosto, por sua vez, guarda outro tipo de força. É o mês onde o frio se mantém firme, mas a promessa da primavera já começa a sussurrar no ar. Quem nasce em agosto carrega o arquétipo do líder espiritual. São pessoas que muitas vezes enfrentam provações intensas na infância ou juventude, e é dessas feridas que brota uma força incomum. A capacidade de guiar os outros não com palavras, mas com exemplo. Carl Jung dizia que as maiores transformações da alma vêm da travessia do próprio abismo, e agosto conhece esse abismo e sabe renascer dele. A dor de agosto pode ser carregar responsabilidade cedo demais, e a sombra pode ser o orgulho disfarçado de força, o medo de depender. Mas a luz de agosto está na liderança autêntica, na coragem silenciosa e na vocação para proteger. Júlio acolhe, agosto desperta, e os dois compartilham o mesmo dom. A força que se constrói no silêncio, a luz que nasce da noite mais longa, a sabedoria que só a travessia do inverno pode ensinar. Quem nasce nesse tempo traz no coração o mapa da reconstrução. Quando floresce, transforma tudo ao redor, como quem anuncia a primavera sem dizer uma só palavra. Setembro e outubro anunciam o renascimento da luz. Depois do recolhimento do inverno, a natureza começa a florescer. E quem nasce nesse tempo também carrega dentro de si o chamado para florir. Setembro traz o arquétipo do harmonizador. Carl Jung dizia que o self, em seu processo de individuação, busca integração, e isso exige equilíbrio. Os nascidos em setembro sentem, desde cedo, o peso das dualidades, razão e emoção, liberdade e dever, beleza e profundidade. São pessoas que têm uma sensibilidade estética muito apurada, percebem os detalhes, buscam a ordem, mas também sofrem com os próprios padrões internos de exigência. São mediadores naturais daqueles que enxergam os dois lados, mesmo quando ninguém mais enxerga nada. E por isso muitas vezes são mal compreendidos. Querem harmonia, mas vivem a tensão entre os opostos. A dor de setembro está em se cobrar perfeição para merecer afeto. E a sombra pode ser o desejo de esconder, a dor para manter a paz. Mas a luz de setembro está na capacidade de restaurar o equilíbrio, onde só havia ruído, no senso de justiça e na visão refinada da alma humana. Setembro floresce com beleza, mas sua verdadeira força está em como sustenta a vida com gentileza. Outubro aprofunda essa sensibilidade, mas traz outro ingrediente, o magnetismo do afeto. Quem nasce em outubro carrega o arquétipo do amante da alma. Não no sentido romântico banalizado, mas como aquele que busca em cada relação um espelho profundo do próprio ser. Carl Jung dizia que aquilo que projetamos no outro revela o que ainda não reconhecemos em nós. E outubro vive esse processo de forma intensa. São pessoas encantadoras, carismáticas, afetivas, mas que também sentem como poucos a ferida da rejeição e da traição. Vivem entre o impulso de se doar e o medo de perder a si mesmos na entrega. A dor de outubro pode ser amar demais e esquecer de si. E a sombra de outubro pode ser o desejo de manipular afetivamente para não perder o controle. Mas a luz de outubro
está na capacidade de criar vínculos autênticos, de se transformar pela relação, de curar pelo encontro. Setembro busca harmonia, outubro busca profundidade nos laços. Ambos nascem quando o mundo volta a florir e por isso são como jardins vivos. Revelam beleza, mas também exigem cuidado porque dentro deles há mais do que flores. Há raízes que guardam as histórias mais delicadas da alma. Novembro e dezembro não são apenas os últimos meses do calendário, são portais simbólicos de encerramento e revelação. É quando a natureza começa a aquecer novamente, mas a alma já carrega consigo tudo o que o ano ensinou. Carl Jung dizia que os fins não são o contrário dos começos, mas sua maturação. E quem nasce nesse tempo carrega o dom e o desafio de lidar com o que termina e com o que ainda não nasceu. Novembro traz o arquétipo do transformador profundo. É o mês em que a primavera atinge sua plenitude, mas também anuncia a proximidade do verão. É tempo de flores maduras, intensas, que já conhecem o calor e a fragilidade. Quem nasce em novembro costuma ter uma alma intensa. Não vive na superfície, quer saber o que há por trás, no fundo, onde quase ninguém tem coragem de ir. São pessoas que provocam transformação só pela presença, porque onde chegam, algo muda, mesmo que em silêncio. Carl Jung reconhecia que esses indivíduos são regidos pela profundidade, mas com isso vêm também grandes desafios: lidar com perdas, renascimentos e desapegos. A dor de novembro pode ser a sensação constante de estar em ruptura. A sombra de novembro está no apego ao controle emocional, no medo de confiar. Mas a luz de novembro é a capacidade de regenerar, curar traumas profundos, conduzir outros em processos de morte simbólica e renascimento. Novembro carrega uma força única, a força da transformação. Aqueles que nascem nesse mês são naturalmente atraídos pelos processos de cura, sejam internos ou externos. Eles têm o poder de regenerar o que parecia perdido, de iluminar os caminhos mais sombrios, de ajudar outros a atravessar seus próprios abismos. Dezembro, por sua vez, carrega o espírito do fim e o brilho do recomeço. É o mês da síntese, da celebração e da sabedoria que só o tempo revela. Quem nasce em dezembro vive com um pé no agora e outro no horizonte. São almas expansivas, visionárias, cheias de fé. Mesmo depois de tudo, eles mantêm uma luz que inspira os outros, como um farol distante que nunca se apaga. Tem o arquétipo do mestre viajante. Carl Jung via essas almas como portadoras de um saber ancestral, mas com espírito jovem. São buscadores eternos, aprendizes da vida, guias, disfarçados de sonhadores. A dor de dezembro pode ser a sensação de sentir-se incompreendido, carregar grandes expectativas ou prometer mais do que se consegue cumprir. A sombra de dezembro pode ser a tendência à fuga pela distração ou a promessa não cumprida. Mas a luz de dezembro está na generosidade luminosa, na sabedoria espontânea e na fé que inspira. Dezembro é o mês que encerra o ano, mas também é o que acende a chama do novo ciclo. Novembro mergulha, dezembro acende, e juntos encerram o ano, lembrando que a alma é cíclica, que nada termina, tudo se transforma, e que às vezes nascemos, no fim, para aprender a guiar os outros em seus começos. Talvez agora você perceba que o mês em que você nasceu não foi apenas uma data no calendário. Foi um símbolo, um chamado, um campo arquetípico onde sua alma escolheu pousar com tudo o que viria junto: dons, desafios, sombras e luzes. Carl Jung nos ensinou que cada um carrega um mapa invisível e que a vida começa a fazer sentido quando aprendemos a ler esse mapa com os olhos da alma. O tempo não é apenas passagem, é espelho.
E quando você compreende a atmosfera simbólica do seu nascimento, algo dentro de você se alinha, como se uma parte antiga finalmente dissesse: agora você me escutou. A verdade é que ninguém nasce por acaso. Você foi chamado pelo tempo certo, chegou na exata frequência em que o mundo precisava daquilo que só você poderia trazer. E mesmo que até hoje tenha sentido que não se encaixa, talvez seja porque sua missão não é se encaixar. É lembrar. Lembrar do que a sua alma já sabia. Lembrar do ritmo que vibra aí dentro. Lembrar da estação que te viu nascer e que ainda pulsa em você. Você não é janeiro, março, agosto ou novembro. Você é o sopro que chegou com eles. Você é a ponte entre o céu e a terra, naquele instante sagrado. E se você sentiu isso, mesmo que só por alguns segundos, então talvez já tenha começado a escutar o que estava adormecido em você. Porque no fim das contas, o mês do seu nascimento é só o início da conversa. A parte mais bonita da história é o que você vai fazer com isso agora. Se esse vídeo te tocou de algum modo, compartilhe com alguém que talvez também precise lembrar de onde veio e por que chegou exatamente quando chegou. E se quiser dividir o que mais despertou em você, os comentários estão abertos, como um jardim de histórias múltiplas, profundas, simbólicas. Sua presença aqui não foi por acaso, e talvez nenhum nascimento seja mesmo. E talvez, quando você olhar para o mês em que nasceu, já consiga ver a rede invisível de simbolismos que o cerca. Uma rede que não apenas molda seu caráter, mas também te orienta no caminho a ser trilhado. Porque o verdadeiro trabalho da alma não é simplesmente seguir os ritmos da vida, mas aprender a dançar com eles. Quando você entende o simbolismo do seu nascimento, começa a perceber que não está apenas seguindo um fluxo, mas sim interagindo ativamente com ele, moldando sua própria história e, ao mesmo tempo, sendo moldado por ela. Carl Jung acreditava que, para compreendermos nossa alma e nosso destino, precisamos olhar para os símbolos e entender como eles atuam em nossa vida. O mês de nosso nascimento, longe de ser apenas uma mera coincidência, carrega uma força arquetípica que se entrelaça com nossa jornada. E não estamos falando aqui de simples astrologia ou superstições. Estamos falando de uma realidade muito mais profunda. A energia do tempo, dos arquétipos, das forças cósmicas e coletivas que, por meio do nascimento, nos conectam com um propósito maior. Cada mês do ano traz consigo um campo energético distinto, uma vibração que, ao se encontrar com a nossa alma, nos impulsiona ou nos desafia. E é por isso que, muitas vezes, você se vê em momentos de reflexão profunda, onde uma sensação de déjà vu ou uma necessidade de buscar algo maior se manifesta. À medida que o ano avança e o tempo passa, esses arquétipos do mês de nascimento se desdobram, revelando cada vez mais sobre quem somos, o que viemos fazer e os desafios que temos que enfrentar. Ao aprender a compreender esses símbolos, começamos a liberar o poder transformador que eles carregam. Para entender completamente essa jornada, é necessário aceitar que as dificuldades não são apenas obstáculos, mas etapas essenciais no processo de evolução espiritual e psicológica. Afinal, não existe crescimento sem desafio. O símbolo do nascimento não é apenas um reflexo do momento em que chegamos ao mundo, mas também daquilo que precisamos aprender ao longo da vida. E é nesse aprendizado contínuo que o destino vai se desvelando lentamente como um mapa de possibilidades que só você pode interpretar. Mas para isso é necessário um esforço ativo. Olhar para dentro, buscar o que está oculto no inconsciente e compreender a grandeza dos arquétipos que governam as nossas vidas. É preciso questionar, como Jung sugeria,
e olhar com curiosidade para os próprios padrões que se repetem em sua vida. Por que você escolhe certos caminhos? Por que certos tipos de desafios parecem sempre se apresentar? As respostas, embora muitas vezes difíceis de acessar, estão dentro de você, esperando para serem descobertas. E quando você começa a perceber o ritmo da sua alma e como ele se encaixa com o ritmo do mundo, o processo de individuação, o processo de se tornar quem você verdadeiramente é, começa a tomar forma. O trabalho que começa no nascimento, com a escolha do mês, continua ao longo de toda a vida. Esse é o processo contínuo de se tornar mais você, de integrar os aspectos da sua psique e de aceitar o seu destino. E quando você começa a compreender esse processo e a trabalhar ativamente com ele, a vida se torna mais clara. Você se torna mais consciente de sua verdadeira missão e começa a viver de acordo com ela. Por fim, a jornada da alma é um ciclo que nunca se encerra. Como a natureza, ela é cíclica, sempre em movimento, sempre se renovando. Cada fase, cada ciclo, traz consigo uma nova lição, uma nova oportunidade de aprendizado e transformação. Cada experiência, seja ela dolorosa ou alegre, traz uma peça importante para o quebra-cabeça da sua evolução. E ao compreender o simbolismo do seu nascimento e da sua jornada, você passa a ver a vida como uma história que você mesmo está escrevendo, com a ajuda de forças invisíveis, mas poderosas. É, portanto, um convite para olhar para o seu passado, para o seu nascimento e para os ciclos da vida com olhos mais atentos, mais conscientes. A vida não é um acaso, não existe erro. Tudo faz parte de um plano maior que você está começando a entender agora. Ao entender o mês e o momento do seu nascimento, você começa a compreender a mensagem que a sua alma trouxe ao mundo. E é nessa compreensão que o seu verdadeiro poder se revela. Não é sobre controlar a vida, mas sobre dançar com ela, alinhando-se com os ritmos que por tanto tempo foram invisíveis. Agora você os vê, agora você os sente, e agora você pode finalmente começar a viver de acordo com o que já sabia lá no fundo da sua alma. Agora você pode estar se perguntando: como aplicar tudo isso? Como entender e usar os símbolos e arquétipos que o mês do meu nascimento trouxe para a minha vida? A resposta está em permitir-se ser mais consciente e presente. O simples fato de estar ciente de que há forças mais profundas em ação pode ser transformador. Carl Jung acreditava que, ao trazer à consciência o que está oculto no inconsciente, temos o poder de transformar a nossa realidade. E é nesse poder de transformação que reside o verdadeiro potencial da alma humana. Ao se conectar com os símbolos que carregamos desde o nascimento, começamos a fazer escolhas mais alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Começamos a perceber os sinais, as mensagens do universo, e entendemos que a vida não é algo que apenas acontece conosco, mas algo com o qual nós interagimos, que nós co-criamos. É um processo contínuo de autodescoberta. Cada mês do ano, com sua própria carga simbólica, nos oferece uma chave. Ao compreender a mensagem de cada um deles, você começa a trilhar um caminho mais claro e mais autêntico. As dores que você carrega, as dificuldades que você enfrenta, muitas vezes, não são aleatórias, mas sim reflexos de uma necessidade interna de aprender algo. E os arquétipos associados ao mês do seu nascimento fornecem as ferramentas e as lições necessárias para que você supere esses desafios e cresça com eles. Para isso, é preciso estar aberto à transformação. Jung falava da importância de abraçar os próprios conflitos internos, pois é a partir deles que nasce a verdadeira mudança. Não devemos temer os aspectos sombrios que surgem dentro de nós,
pois são eles os responsáveis por nos impulsionar a evoluir, a nos tornar mais conscientes e completos. Quando você se abre para a compreensão desses arquétipos e símbolos, você começa a trabalhar com eles e não contra eles. Em vez de lutar contra o seu destino, você começa a entendê-lo e a moldá-lo de acordo com a sua verdadeira essência. Cada mês é uma oportunidade de trabalhar um aspecto específico de si mesmo. Por exemplo, os nascidos em janeiro com a força do arquétipo do realizador podem precisar aprender a dosar sua energia e aprender que para transformar ideias em realidade é preciso também saber esperar. Já os nascidos em fevereiro com o arquétipo do artista intuitivo podem ser desafiados a se libertar das limitações emocionais e a confiar mais em sua própria visão criativa. E assim, cada mês traz consigo uma lição única, que quando compreendida e aplicada, nos ajuda a crescer e a nos alinhar com o nosso verdadeiro propósito. Portanto, o processo de entender o mês do seu nascimento e os arquétipos que ele carrega não é apenas sobre curiosidade ou autoconhecimento superficial. É sobre a integração profunda do que você é. É sobre aceitar todas as facetas de sua personalidade, incluindo as que você pode achar desconfortáveis ou difíceis de enfrentar. Ao entender o simbolismo do seu nascimento, você tem a oportunidade de transcender os padrões limitantes e começar a viver de maneira mais autêntica e alinhada com a sua alma. É também sobre aprender a honrar a sua jornada, com todos os altos e baixos, com as luzes e sombras. Jung acreditava que a verdadeira sabedoria vem da aceitação plena de quem somos e da compreensão de como os ciclos da vida, representados pelos meses do ano e pelos arquétipos do nascimento, moldam nossa trajetória. Cada mês é como um capítulo em um livro, e você é o autor da sua história. Cada escolha, cada passo, cada momento de introspecção ou de ação tem o potencial de transformar a sua vida de acordo com os ensinamentos dos arquétipos. Por isso, a chave para a verdadeira liberdade está no autoconhecimento profundo. Quando você começa a entender os arquétipos que influenciam sua vida, começa a se libertar das influências externas e a viver de maneira mais autêntica. Você deixa de ser uma marionete do destino e se torna o mestre da sua própria jornada. Isso é, sem dúvida, o maior presente que você pode dar a si mesmo, o poder de viver a sua vida de acordo com a verdade da sua alma. Agora, com essa compreensão, é possível viver de maneira mais consciente e plena. Entender o mês do seu nascimento e os símbolos que ele carrega não é apenas sobre olhar para o passado, mas também sobre usar esse conhecimento para o futuro. Ao integrar essas lições, você começa a trilhar um caminho de evolução contínua, onde cada mês, cada ciclo, cada desafio se torna uma oportunidade para se tornar uma versão mais completa e autêntica de si mesmo. Este é o convite que Jung nos fez: olhar para a nossa alma com coragem, com curiosidade e com compaixão, para que possamos entender a história que ela nos convida a escrever. E quando fazemos isso, começamos a viver não mais apenas como observadores passivos, mas como criadores ativos da nossa própria realidade.